Meus amigos e minhas amigas, que prazer muito grande poder, nesse momento, compartilhar convosco de um assunto de suma importância para a vida do ser humano. E você pode compartilhar, você pode comentar, pode também dar o seu like. Você pode levar para um amigo, amiga, um parente, alguém do seu relacionamento, essa reflexão que eu tenho para mim que é de suma importância para a vida do ser humano, porque todos nós passaremos por esse momento e nada melhor do que nós estarmos bem informados a respeito desse assunto, que é o que é a morte, que é muito discutido nos meios científicos, como também os espiritualistas. Sempre há o debate, o que é a morte, o que vem a ser a morte. E geralmente há muitas discussões, porque é um assunto muito complexo. Mas a Bíblia nos traz uma linha de raciocínio, de entendimento, para nós entendermos e compreendermos o que é a morte. Nós, abrindo aqui as páginas sagradas em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que é tudo o início, ou é o início de todas as coisas, diz assim: E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Não tem como se discutir sobre a morte sem saber da vida, sem pensar na vida, porque sem a vida não há morte, não existe a morte. A morte é um desligamento, é quando se desliga o espírito do corpo humano. Então, quando há um desligamento, uma separação, uma ausência do espírito no corpo da pessoa, indiferentemente quem seja essa pessoa, independente da religião, do seu conceito de fé, o procedimento não é diferente um do outro. Pode ter a morte culminar de várias formas e maneiras e características, mas o sentido, o ocorrido de tudo é um desligamento. Até mesmo a ciência tem esse entendimento que há um desligamento. A alma, como é chamado de alma, outro do espírito, embora há uma separação entre alma e espírito, nós observamos que aqui no princípio da criação, no momento em que Deus, ele faz o homem, cria o homem formado seu corpo, sem o corpo, sem o espírito de vida, não ocorreu nada, não ocorreria nada. Então a Bíblia traz-nos essa revelação, esse entendimento, que Deus soprou nas narinas de Adão, e ali entrou o espírito de vida. E para nós
temos o entendimento em que esse espírito de vida, que é inserido no corpo do ser humano, esse espírito de vida é o espírito eterno, é o espírito que não morre. O corpo morre, o corpo desfalece, o corpo se decompõe, até por uma determinação de Deus, que foi feito do pó e para o pó tornará. Portanto, há um desligamento, uma separação, uma tirada da verdadeira pessoa, que é o espírito de vida. Esse espírito de vida, ele tem toda a volição, ele enxerga, ele ouve, ele fala, ele tem o entendimento, a compreensão de todas as coisas, até mais apurado do que nós temos hoje. Então, quando é desligado, alguém pode até pensar, morreu, acabou. Não, acabou a primeira fase da vida. A primeira fase da vida terrena ali se encerrou. Isso quer dizer o homem, a mulher, a moça, o rapaz, a criança, ela teve a sua passagem pela terra, mas dali segue o seu destino para a eternidade. Então nós observamos que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz-nos assim: e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então o senhor, a senhora, o amigo, a amiga, tenha consciência que não encerra por aqui. Isso é a nossa fé, é a fé na palavra de Deus. É uma revelação de Deus ao homem. Não, mas eu não penso assim. É um direito que a pessoa tem de pensar. Só que a realidade da nossa fé, na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, que é uma revelação de Deus para o homem está ordenado. É uma ordem de Deus. Ah, mas depois eu posso voltar. Quem falou isso? Quem falou que alguém possa voltar? Essa doutrina é infundada na palavra de Deus. Que a pessoa vai, depois volta e vai ter uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. Vai ter condição de viver novamente, até exercendo outra profissão, gerando outra família, tal, etc. A Bíblia não diz isso. Não traz-nos essa revelação. Isso são filosofias humanas. A Bíblia diz assim: como os homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, o juízo. Isso quer dizer que após o desligamento do espírito do homem, do ser humano, do seu corpo, esse espírito, que é outra pessoa, é a pessoa espiritual, que é a verdadeira pessoa eterna. Essa pessoa vai chegar diante de Deus, no seu tempo certo, na hora certa,
no momento certo para ir a juízo. Por que ir a juízo? Porque o homem vai prestar conta dos seus feitos, dos seus atos, das suas ações, das suas realizações, que foi feito em corpo. Foi feito em corpo. Por que em corpo? Porque esse corpo, ele está guardando o espírito. Está guardando o espírito. Está guardando a pessoa espiritual. E quando Deus fala, a pessoa se comunica com a pessoa através do Espírito Santo, essa comunicação é feita ao espírito da pessoa, não no intelecto humano, na mentalidade humana. Não. Ele se comunica com a pessoa espiritual, com a pessoa eterna. Então nós observamos aqui que o homem nasce, é uma criatura de Deus. Como Deus disse no princípio, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem é a imagem, a semelhança de Deus. Como essa semelhança de Deus? O homem é semelhante a Deus no sentido espiritual, porque Deus é eterno e o homem foi feito uma criatura eterna. E essa criatura eterna vai à eternidade, volta para prestar conta a Deus dos seus feitos aqui na terra. Ao nascermos, Deus já dá uma diretriz para o ser humano. Deus já tem um propósito definido para cada pessoa, para cada ser vivente, independente no país, da nação que ela mora, ou que ela nasceu, que foi formado, que foi criado, independente da cultura religiosa, da sua formação psíquica, da sua formação intelectual, todos prestarão conta a Deus dos seus feitos. Nós observamos que lá em Apocalipse nos traz uma revelação em que o apóstolo vivenciou, quando chegava diante do trono, os grandes e os pequenos, para prestar conta dos seus feitos, dos seus atos diante de Deus. E ali foi aberto um livro, que é o livro da vida, para constatar se o nome da pessoa está escrito naquele livro ou não. Foram abertos outros livros, que são os livros das obras, dos feitos, das realizações que as pessoas realizam aqui na terra, o bem ou o mal. Os livros são abertos diante da pessoa para não ter dúvida. A consciência espiritual da pessoa leva ela a saber se ela tem direito à vida eterna com Jesus, ou se tem direito à vida eterna longe, distante de Jesus. Portanto, nós observamos que no livro do evangelista João, no capítulo 5, versículo 24, nos traz esta revelação. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E é uma esperança. A esperança da pessoa continuar vivendo com Jesus. Mas aquela pessoa
que ouve e guarda os mandamentos do Senhor Jesus, os mandamentos da palavra de Deus, que ouve e obedece. Não é tão somente ouvir, é ouvir e pôr em prática, executar, se empenhar, se esforçar, renunciar tudo que o mundo proporciona para poder ter a sua salvação garantida em Jesus Cristo. Por que garantida em Jesus Cristo? Porque no momento em que Deus fez o homem, a sua imagem e a semelhança, Deus constituiu o homem como a morada de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai habitar no nosso ser. E para isso, precisamos mantermos uma vida santificada. Que é santificada, reverendo? É uma vida separada das coisas do mundo, da iniquidade, do pecado, do ódio, da angústia, dos vícios, da prostituição, dos adultérios, da corrupção, do engano, uma vida separada da vaidade, da lascívia, das luxuarias, separada, é uma vida consagrada a Deus, separada para Deus. É tanto que o Senhor Jesus nos trouxe essa revelação muito clara, que nós estamos no mundo. O salvo está no mundo, mas não é do mundo. Não pertence ao mundo. E o apóstolo trouxe uma recomendação: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aí está a importância, meu amigo, de nós entendermos as coisas espirituais. Porque você, eu, nós somos seres eternos. No momento que desligarmos do corpo, a pessoa espiritual saiu do corpo, que o corpo é apenas um envelope que guarda esse espírito. E esse espírito, ele deve se relacionar com o seu Criador. Deus não fez o homem para viver ao seu bel prazer. Deus nos fez com a sua imagem e a sua semelhança, para nós prestar uma vida, ter uma vida de louvor, de adoração, honrando a Ele dia e noite, noite e dia. Termos um profundo relacionamento eterno com o Senhor. Então nós observamos, dando prosseguimento nessa linha de raciocínio, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, diz, Jesus dizendo, na verdade, ou melhor, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Isso é, passará da morte para a vida. Mas para isso precisa o quê? Jesus diz ser, no condicional, de guardar ou não. Mas diz aqui, se alguém guardar a minha palavra, que está inserida nas Escrituras Sagradas, não é numa filosofia humana, não é numa ideologia, numa ideia denominacional, muitas das vezes, que as denominações estão deixando de pregar a essência da verdade, com exceção algumas, a verdade da palavra de Deus. A sua maioria está omitindo de pregar a verdade. Mas, reverendo, o que vai acontecer?
O que vai acontecer é que nós temos que nos apegarmos com a verdade da revelação da palavra de Deus, para nós não perecermos juntamente com os demais, que estão amando as coisas do mundo, que estão buscando as coisas do mundo. Então, Jesus deixou muito claro: em verdade vos digo. Na interpretação desse texto diz: eu lhes quero dizer a verdade. Jesus sempre trabalhou com a verdade. Ele nunca deu meia volta. Ele ia direto no assunto. Não, mas nós temos que ter um joguinho de cintura, ser um pouquinho light e tal. Isso. Não. A palavra de Deus é ou não é. Vai ou não vai. Prossiga ou não. Jesus não trabalha, nunca trabalhou com meio termo. Não, senhor, não, senhora. Nunca trabalhou com meio termo. Sempre ele foi categórico nos seus ensinos, nas suas palavras, nas suas instruções. Jesus não desceu dos céus da sua glória, deixar o seu trono celestial para poder vir à terra, nascer aqui, passar o que nós passamos, até mais dificuldades ele passou, para poder simplesmente deixar uma religião para alguém seguir. Jesus não veio trazer religião, ele não veio trazer denominação, ele veio trazer a vida eterna. Ele foi muito claro a dizer: porque eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Jesus veio, meu amigo, trazer a vida eterna ao homem. Então não fique pensando: o senhor, a senhora, o amigo, a amiga, talvez não lhe ensinaram. Você pode não ter culpa de não ter um ensino como se deve ser ensinado. As autoridades religiosas se dizendo verdadeiros, pregadores da verdade, ou de uma religião, de um conceito, de uma linhagem eclesiástica, mas deixando de pregar a verdade, de anunciar a verdade da palavra de Deus. Reverendo, o que vai acontecer com eles? O Senhor os julga. O Senhor os julga. Mas se omitir a verdade da palavra, pode ser condenado juntamente com aqueles que estão ouvindo e seguindo os seus enganos. Então Jesus deixou bem claro aqui: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Reverendo, mas não vai morrer. Vai passar, meu amigo, de uma vida para outra vida. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer, como eu li. O homem está ordenado a morrer. Depois vindo o juízo. Depois virá o juízo. O homem está ordenado à ordem do Criador, daquele que criou os céus e a terra, daquele que criou o homem, o eterno. E Jesus veio a essa terra para lhe dar condição, para me dar condição de alcançar a vida eterna juntamente com Ele. Mas Jesus disse na sua palavra em João que a luz veio ao mundo, mas o mundo, quando Jesus fala o mundo, são as pessoas que estão no mundo.
lá da União Soviética, antiga União Soviética, lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, lá em Israel, Grécia, Egito, toda aquela região, aqui no Mercosul. A Bíblia diz que Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Ninguém quer ouvir sobre esse assunto. Reverendo, fala de outros mais assuntos. Tenho falado. Tenho mostrado até coisas naturais. Plantações, colheitas, coisas maravilhosas que Deus deixou para nós humanos. Tenho deixado, tenho mostrado. Tenho comentado alguns assuntos como jornalista, mas precisamos parar um pouquinho para saber sobre a morte, o que vai acontecer depois da morte. É importante pararmos esse momento, porque eu não sei o dia que eu vou, você também não sabe o dia que você vai. A igreja está esperando a volta de Jesus. Mas muitas das vezes está esperando ao seu jeito, na sua maneira de ser. Não tem pensado que isso pode acontecer a qualquer momento. Jesus disse, deixou bem claro, que ele não sabia nem o dia e nem a hora. Unicamente o Pai, a ordem vem do Pai, de buscar os seus escolhidos. Ele não virá buscar uma coletividade de uma denominação. Ele virá buscar os que estiverem preparados, santificados, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Não, Deus não está preocupado com o corpo. Claro que está. Quem falou que não está preocupado com o corpo? Se nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos a casa de Deus, se nós somos a morada de Deus, e o Espírito Santo não vai morar em casa suja, casa imunda. Não, senhor, não, senhora. Não, mas eu tenho Deus. Sim, Deus está no seu plano, no seu lugar, está no seu trono. O Espírito Santo está buscando os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Você, quando aluga uma casa ou compra uma casa, um imóvel, antes de você habitar daquela moradia, você vai entrar de qualquer jeito? Mesmo a casa sendo nova, você não vai limpar, vai ornamentar, vai arrumar a casa para você morar? É claro que a dona de casa fará isso, porque ela quer a casa ornamentada. Deus não é diferente. O Espírito Santo não é diferente. Ele quer a casa ornamentada para ele morar. A casa limpa, pura, limpa do que é do pecado, da iniquidade, de todos os males. Aquilo que persiste na vida do homem. Portanto, meu amigo, minha amiga, a importância de nós sabermos que a morte é um desligamento do espírito do corpo do homem. O espírito, ele vai sair, desligar. Quando o espírito desliga, aí vem o médico, o especialista, e diz, olha, foi a óbito. Foi a óbito. Infelizmente, não resistiu. Alguma coisa vai ser falado. E só quem pode atestar da morte é o médico, que ele é especialista. E o próprio médico, ele define que a morte é um desligamento. Algo se desligou. E é o espírito eterno, vivente do homem, que Deus colocou lá dentro, que vai tirar
no momento certo, no momento preciso, no momento que ele achar por bem. E não é porque Deus determina que seja tirado que ele vai levar juntamente com ele. Ele vai levar, sim, os seus escolhidos, aqueles que decidiram a ter uma vida santificada com ele, porque Jesus se santificou. Jesus, ele se comportou aqui numa vida consagrada a Deus, porque ele prestava obediência ao Pai. Tudo que Jesus falava, ele glorificava o Pai, enaltecia o Pai. Jesus nasceu através da bendita Virgem Maria, que foi uma mulher escolhida por Deus para poder cumprir essa missão, como tantas outras servas de Deus também estão sendo escolhidas para diversas missões aqui na terra. Embora ela não tenha poder de salvar, porque não pode salvar, porque o Salvador está no seu Filho, Jesus Cristo. Ela mesma reconheceu isso. Nós vimos 2 episódios, ela reconhecendo, quando ela, no seu canto, dizia: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando ela dizia em Deus, meu Salvador, ela dizia em Jesus, o meu Salvador. Nós observamos no primeiro milagre que Jesus realizou ali em Caná da Galileia, observamos que ela disse aos serventes: fazei tudo quanto ele mandar. Fazei tudo quanto ele disser. Então nós vimos que ela atribuiu a ele autoridade, a ele. Então nós observamos, meu amigo, há muito engano nisso. E precisamos ter cuidado para não perdermos a salvação com cultos, adorações, venerações mal direcionadas. Portanto, nós vimos que a missão de Jesus foi cumprida na terra, foi realizada na terra. Ele veio ao mundo e desde novinho, pequenininho, já sendo perseguido, depois de 12 anos apareceu no templo, e ali confundiu-se os doutores com a sua sabedoria. Dali continuou com o seu trabalho, estive visitando ali em Cafarnaum, onde era a oficina de José, e ali ele trabalhava com seu pai no ofício da carpintaria. E aos 30 anos, já completando a maioridade, ele foi ao deserto do Jordão para ser batizado por João, porque ele disse a João: é necessário que cumpre a justiça de Deus, porque ele foi o exemplo em todas as coisas, sendo batizado por João ali do Jordão. O próprio Espírito de Deus o conduziu ao deserto para estar orando e jejuando por 40 dias e 40 noites, ali onde ele foi tentado, mas ele rejeitou todas as abordagens e tentação de Satanás. Saindo dali, Jesus começa o seu ministério terreno, que durou por cerca de 3 anos o seu ministério na terra. Que ministério extraordinário! Até o dia que ele foi levado à cruz do Calvário para derramar o seu sangue precioso, para nos redimir dos nossos pecados, das nossas iniquidades, aqueles que se chegarem a ele, como aquele ladrão, proporcionalmente ali, aproveitando aquela oportunidade, reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador. Observam-se bem os senhores e as senhoras, que estava ali outro também,
O seu amigo estava juntamente com ele, mas o seu amigo não reconheceu Jesus Cristo como Salvador, não reconheceu que era pecador, não se arrependeu dos seus pecados, mas um dos malfeitores recebeu a revelação e reconheceu e não perdeu tempo. E recorreu-se a Jesus Cristo dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele malfeitor foi salvo, porque reconheceu que era pecador, arrependeu-se dos seus pecados e recorreu-se a Jesus Cristo, reconhecendo que ele era o Salvador. Mas o outro perdeu a chance, como muitos estão perdendo hoje. E será que você não está perdendo também? Se apegando na sua religião e deixando a Jesus Cristo, se curvando a outros deuses, se curvando a outras linhagens religiosas. Pense enquanto é tempo, meu amigo, porque a morte, ela virá. Mais cedo ou mais tarde, ela virá a mim e a você. É importante você estar preparado para esse dia, para ter um encontro eterno com nosso Deus. Eu quero orar com você e por você nesse momento, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você possa ter um encontro de verdade com o Senhor Jesus Cristo, pela fé. Pai querido, eu oro em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é Emanuel, é o Deus maravilhoso, é o Deus poderoso, é aquele que desceu a esta terra para poder nos redimir do pecado. Pai, esta vida, Senhor, talvez ela esteja desenganada pela medicina, pelos médicos, que possa ter um encontro contigo neste momento, possa ter uma reconciliação contigo. Senhor, estenda as tuas mãos poderosas, eu te peço, para que seja alcançada esta pessoa com a tão grande salvação, com a tão grande revelação trazida por Jesus Cristo e hoje instruída, ensinada pela sua palavra e cooperada pelo Espírito Santo. Pai, levanta o caído, fortalece o fraco, os enfermos sejam curados, sejam restaurados, Senhor, para que tenhamos uma vida eterna, garantida por Jesus Cristo, e possamos assim chegar bem na eternidade, salva, liberta, transformada, regenerada pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ouvintes, que Deus te abençoe, o Senhor te guarde, fique em paz e tenha liberdade de compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque toda semana temos a palavra da semana. Pode também dar um like e também se inscrever no nosso canal e levar mais à frente esse trabalho de cunho espiritual, como também de informações. Deus te abençoe, fique na paz e na bênção do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, assim queira o Senhor, o nosso Deus.